Graças a Deus, estamos de volta para estudar a palavra dele aqui no canal Em Família. Chegamos ao final de mais uma semana e nós queremos agradecer a você que esteve conosco, participando, deixando seus comentários, curtindo, compartilhando esses vídeos. Tem sido fundamental a sua participação para o crescimento desse projeto, desse ministério, alcançando mais pessoas pelo estudo da palavra de Deus. Antes de nós partirmos para a nossa recapitulação, eu também gostaria de agradecer todos os comentários que nós recebemos aqui no canal, de apoio, de oração. Eu estive afastado um tempo das gravações, né, dos estudos da lição, mas já estou recuperado, estive com Covid, precisei me isolar um tempo, me afastar para tratar, e graças a Deus estou plenamente recuperado, agradeço a Ele pela vida e pelas orações de cada um, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, atender os seus pedidos de oração também, você pode trazê-los aqui nos comentários. E nós vamos partir nessa sexta-feira, 19 de abril, para a nossa recapitulação da lição 3. A lição 3 trouxe o título A Luz Brilha na Escuridão. Foi um estudo incrível, eu estive acompanhei todos os dias os vídeos, as classes aqui, e foi um estudo maravilhoso. Nós tivemos como verso para memorizar o texto de João, capítulo 12, versículo 35. Vamos recapitular? Diz assim: Jesus respondeu: Ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Nós vamos partir para a nossa recapitulação, para o resumo dessa semana, mas antes nós vamos orar a Deus pedindo a presença do Espírito Santo. Oremos juntos. Pai eterno, Deus amado, graças te damos por essa semana, meu Deus. Tu provas a tua bondade, a tua misericórdia a cada dia por cada um de nós com múltiplas bênçãos. Nos abençoa com a presença do Santo Espírito neste momento. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos aqui começar o nosso resumo dessa semana, recapitular o que nós aprendemos aqui com o assunto A Luz Brilha na Escuridão. E já aqui no sábado, nós tivemos uma introdução, na verdade foi uma continuidade do que nós estamos estudando, né? Sobre o grande conflito, eventos históricos também que aconteceu ali na igreja primitiva. E aqui no sábado é importante ressaltar que no livro do Apocalipse nós vimos que Satanás ele é retratado de duas maneiras, como o dragão e como a serpente. Né? Isso para demonstrar que ele perseguia a igreja através da violência, né? E nós vimos muito bem isso nas lições que nós já estudamos, a perseguição que a igreja primitiva sofreu, né? Muitas pessoas morreram, eram jogadas a leões, eram torturadas, né? E também ele é retratado como serpente, né? Aí demonstrando a astúcia, o engano, que é outra forma dele atingir os filhos de Deus. Ele fez isso na igreja primitiva e atua dessa maneira até os dias de hoje. Eu acho importantíssimo acrescentar que o poder maior é de Deus. Embora Satanás tenha essas estratégias, tenha essa maneira de agir, mas o poder maior é de Deus. E a igreja primitiva estava cheia do Espírito Santo. No poder de Deus, ela pôde vencer as estratégias de Satanás, se manter firme na palavra de Deus, enfrentar as provações, enfrentar as ações do dragão e as heresias de Satanás já no período das concessões e assim se manter pura, fiéis a Deus. Dando continuidade à nossa recapitulação da lição número 3, nós chegamos aqui à lição de domingo, né? Esse estudo que trabalhou as concessões, a estratégia sutil de Satanás. E nós podemos ver como ponto central desse estudo exatamente essa estratégia do engano, né? Os textos bíblicos, as referências nos falaram que Jesus é a verdade e Satanás é o pai da mentira. E é com a mentira que ele trabalha. Sua estratégia de enganar, de dissimular. E a lição trabalhou aqui
que Satanás tem usado essa estratégia ao longo dos séculos. Ele começou no Jardim do Éden, enganando Eva, fazendo a raça humana cair em pecado, e ao longo dos séculos tem trabalhado com essa estratégia da mentira, distorcendo a palavra de Deus, enganando os filhos de Deus com falsas doutrinas, né? E até afastando as pessoas das Escrituras, para que elas não tenham poder de resistir aos seus enganos. Ale, tem mais alguma contribuição aqui com o estudo deste domingo? Eu destacaria, acho que um ponto importante, uma lição que nós podemos tirar para a nossa vida hoje é nos firmar na verdade. Né? Nosso estudo, ele nos chamou a essa importância, né? Uma vez que Satanás, ele teme que os filhos de Deus pratiquem a verdade, né? A verdade da palavra de Deus, porque aí os seus planos serão frustrados. Então, acho que uma importante lição para a nossa vida é nos firmar na verdade, viver a palavra de Deus, porque assim nós estaremos protegidos contra esses enganos. A verdade como as sagradas escrituras, né? Com a palavra de Deus. O nosso estudo dessa segunda-feira, Lobos Vorazes, nos mostrou um alerta que Paulo fez, né? Começou a tratar sobre esse assunto, de um alerta de que dentro da própria igreja surgiriam lobos vorazes, surgiriam pessoas trazendo doutrinas estranhas ao cristianismo, introduzindo heresias, introduzindo, como a lição trouxe aqui, práticas pagãs, mesclando a verdade com a mentira. E a lição nos mostrou que isso parte de uma estratégia de Satanás. O inimigo de Deus, não conseguindo acabar com o movimento cristão, com a igreja, pela perseguição, começa então a estratégia da concessão, né, que nós já estudamos aqui. E aí ele vai atuar contaminando a doutrina cristã, o conhecimento da palavra de Deus. Pessoal, mais algum comentário para destacar aqui no nosso estudo que nós tivemos nessa segunda-feira? Eu acho importante ressaltar que isso foi um processo, né? Então, assim, quando nós falamos Satanás, nós estamos falando de Satanás, lógico, nós estamos estudando o conflito entre o bem e o mal, mas ele vai influenciar pessoas. E a lição nos mostrou que esse processo foi um processo de concessões, de adaptações do cristianismo com o paganismo. A igreja recebeu os pagãos e fez concessões à fé que os pagãos tinham. Então, divindades passaram a ser aceitas como santos da igreja. O dia de adoração estabelecido pelo Senhor, o Santo Sábado, que representa Deus como Criador, agora é em homenagem ao Deus Sol. O domingo é adorado, mas aí não ficaria bem para o cristianismo falar que era uma adoração ao Deus Sol. Então, eles adaptaram a ressurreição de Cristo. Enfim, foram um período de concessões, algo que nos trouxe ensinamento importante. Não podemos fazer concessões com a palavra de Deus. Eu vejo que um ponto importante desse dia também, a lição ela destacou que isso aconteceu para tornar o cristianismo mais aceitável na época. E eu vejo que esse é um movimento que perdura até hoje, no meio da igreja. Então, acho que fica mesmo um alerta para nós. Eu vejo que a palavra de Deus ela não pode ser adaptada aos nossos gostos, né? E ela tem que ser obedecida. Então, acho que essa é a lição que fica para nós. Vamos aqui dar seguimento, então, ao resumo dessa semana. Nós chegamos à terça-feira, que tratou do assunto protegidos pela palavra. Né? Então, aqui nós estamos falando ainda da grande perseguição, desse conflito cósmico também, que entre o bem e o mal. E aqui na terça-feira, a nossa lição trouxe a importância da palavra de Deus nesse contexto, no contexto do grande conflito. Né? Então, foi um assunto muito interessante. O que vocês gostariam de destacar aí para a nossa audiência do estudo de hoje? Olha, eu acho que um ponto a ser destacado do estudo dessa terça-feira
é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é, como disse a lição aqui, a revelação infalível da vontade de Deus. Então, esse é o ponto central. Não existe outra fonte da qual nós possamos nos guiar, da qual nós possamos tomar posse, como sendo a palavra de Deus. É através dela que nós aprendemos sobre o plano da redenção, né? Nós aprendemos sobre o ministério de Cristo, aprendemos sobre temas fundamentais para a nossa fé. Então, acho que o enfoque da lição nesse dia, na terça-feira, à luz do tema que a gente tem estudado, né? Que é a luz brilha na escuridão, é a importância da palavra de Deus, a importância das Escrituras. E colaborando com esse pensamento que o Júnior trouxe, Alexandre, eu vejo que, aliás, a lição trouxe para nós a compreensão de que Satanás odeia a palavra de Deus. Por isso ele fará tudo o que for possível para nos tirar da palavra de Deus, nos afastar da palavra de Deus. Embora não esteja no assunto da lição, mas nós vimos quando ele foi enganar Eva, ele foi na palavra de Deus. Ele vai distorcer a palavra de Deus. E o autor da lição nos trouxe que muitas vezes Satanás usa instrumentos cristãos, humanos, ali dentro da igreja, dentro do cristianismo, para tentar enfraquecer a palavra de Deus. Então, a mensagem que fica para nós é que a palavra de Deus é fantástica, ela traz conhecimento e ela nos protege contra as ciladas de Satanás. Dando seguimento à recapitulação da lição, nós chegamos então na quarta-feira, que trabalhou o tema Raciocínio Humano Separado das Escrituras. E a mensagem central aqui, que ficou para nós, foi a necessidade, a dependência que o ser humano tem de ser guiado pelo Espírito Santo. Nós, como cristãos, nós não temos saída nenhuma, esperança nenhuma, baseado em nosso raciocínio, um raciocínio humano. Por mais intelectual que nós sejamos, por mais conhecimento que nós tenhamos, nós somos totalmente dependentes de sermos guiados pelo Espírito Santo. É uma mensagem fantástica, uma mensagem que nos leva a ter dependência de Deus. Alguma colaboração mais? Eu vejo que essa que é a estratégia do inimigo, né, pai? Nós vimos bem claro aqui no nosso estudo que Satanás ele tenta nos convencer do contrário, né? De que nós somos capazes, nós temos a condição de escolher o que é certo, de fazer a nossa vontade, né? Então, acho que uma lição importante no estudo de hoje é a humildade, é o reconhecimento nosso, da nossa parte, de entender que nós precisamos do Espírito Santo, nós somos dependentes deles para andar nessas verdades. Uma lição importante para a nossa vida. Eu acho que uma palavra que tu frisasse, Alexandre, super importante é humildade. Nós, enquanto seres humanos, precisamos ser humildes para depender de Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E fechando a nossa recapitulação, a lição dessa quinta-feira trouxe o título Batalha pela Mente. E como ponto central desse estudo, nós podemos destacar que a mente é o campo de batalha onde é travado esse grande conflito. E o enfoque da lição foi esse, de que Satanás procura dominar a mente do ser humano através de distrações. Nós vimos ao longo da semana várias artimanhas, estratégias do inimigo, todas elas relacionadas ao intelecto, à mente, ao convencimento. E aqui nós tivemos uma oportunidade de aprofundar essa estratégia do inimigo, dizendo que ele nos afasta do estudo da palavra de Deus, transforma os poderes da mente por meio dos excessos físicos, mentais, e assim nos impede de termos uma mente clara, livre, para nos conectarmos com Deus, com o nosso Criador, para recebermos a influência do Espírito Santo. Então, a batalha é travada na mente. Um outro ponto importante, Júnior, é que essa batalha, que é real, é uma batalha espiritual, mas é real, pela mente, ela não é uma batalha só do inimigo de Deus. O próprio Deus batalha pela mente humana também, que é o meio pelo qual
tanto Deus como o inimigo de Deus se comunica com o ser humano. E um dos pontos levantados aqui, muito importante, é que o ser humano não foi deixado sem capacidade de tomar decisões. Ah, não é assim, o inimigo batalha pela mente, o campo de batalha ali, e ele é algo, ele não tem nenhuma possibilidade, não. O ser humano, ele vê, ele analisa e ele toma as decisões, às vezes ao lado do inimigo e às vezes ao lado de Deus. Louvado e bendito seja o Senhor, porque nós aqui no Canal e Família, estamos aqui nesse ministério, tomando nossas decisões ao lado de Deus, ao lado da sua palavra. Estamos estudando, estamos crescendo nesse ministério. E assim nós estamos tirando da nossa mente as influências satânicas que possam existir.